Olá, aluno, seja bem-vindo ao curso do Photoshop. Estaremos ao longo deste curso estudando sobre essa poderosa ferramenta que é esse editor de imagem tão famoso, conhecido Photoshop. Então, a versão que iremos estudar aqui no curso é a versão CS5. Há versões mais antigas, CS2, CS3, CS4. Essa é a última versão lançada, a versão CS5. Então, o que você está vendo aqui é a interface do Photoshop. Então, essa é a interface do Photoshop e eu irei estar apresentando cada um desses elementos. Aqui na parte superior da interface do Photoshop, nós temos a barra de título. Ela que dá nome ao programa e faz parte da barra de título. Botão fechar, restaurar e minimizar. Estaremos utilizando muito, para fechar o programa ou para estar acessando outras janelas no computador, até mesmo minimizando, todo o programa. Mais abaixo, nós temos aqui a barra de menus. Então, a barra de menus é essa barra que fica abaixo da barra de título. Aqui na barra de menus, nós temos o menu Arquivo, o menu Editar, Imagem, Camada, Selecionar, Filtro, Análise 3D, Visualizar, Janela e Ajuda. Cada menu desse aqui traz diversas funções, diversas utilidades para estarmos realizando trabalhos aqui no Photoshop. Logo abaixo da barra de menus, nós temos a barra de opções, que é esta barra aqui logo abaixo. Essa barra de opções são opções de configuração referente às ferramentas da caixa de ferramentas, que são essas aqui. Então, essa aqui ao lado é a caixa de ferramentas. Então, nós temos várias ferramentas de trabalho. Então, quando eu escolho uma ferramenta aqui, por exemplo, eu vou estar escolhendo essa daqui, note que ela apareceu aqui e todas as opções aqui são referentes a esta ferramenta. Então, eu posso estar configurando as opções para estar trabalhando com esta ferramenta. Se eu escolher uma outra ferramenta, acontece a mesma coisa. Eu tenho outras opções também que se referem a esta ferramenta em uso. Então, cada ferramenta dessa possui opções de configuração. Então, à medida que eu escolho a ferramenta, ele muda as opções. Então, aqui na caixa de ferramentas, eu tenho em cada ferramenta uma setinha bem no cantinho da ferramenta, uma setinha preta. Então, essa setinha, você pode estar clicando e segurando o clique do mouse. Ao clicar e segurar, ele vai mostrar outras opções, para esta ferramenta. Então, eu tenho a ferramenta de letreiro elíptico para selecionar um texto em forma elíptica, como posso também estar usando a ferramenta letreiro retangular, ou a ferramenta letreiro de linha única ou a ferramenta letreiro de coluna única. Eu tenho essas opções aqui para estar usando esse grupo de ferramentas. Logo mais abaixo tem um outro grupo de ferramentas, também de seleção, mas eu tenho a ferramenta de laço poligonal ou de laço magnético. Eu posso estar escolhendo qualquer uma dessas opções. Note que quando eu escolho uma dessas opções, a figura da ferramenta escolhida vem para cá. Então, vou escolher a ferramenta de laço. A selecionada por enquanto está sendo a ferramenta laço poligonal. Ao escolher a ferramenta laço, ela vem para cá. Então, olhando aqui, eu sei que a ferramenta que está selecionada é a ferramenta de laço. Então, assim funciona para todas as outras ferramentas, que se encontram aqui na caixa de ferramentas. Do outro lado, aqui do lado direito, nós temos as paletas, as famosas paletas do Photoshop. Então, temos a paleta de cor, amostra e estilos. Temos também a paleta camadas. Essa paleta camadas é muito utilizada no Photoshop, Nós trabalhamos praticamente com elas. E você vai entender por que camadas e como funcionam essas camadas aqui no Photoshop. Então, temos canais e demarcadores. Também ao longo do curso estaremos vendo a função de cada uma dessas ferramentas,
dessas paletas e desses menus, tá? Então, o primeiro trabalho aqui no Photoshop, o início para você começar a realizar algum trabalho aqui no Photoshop é carregar uma imagem, é trazer uma imagem para ser trabalhada aqui no Photoshop. E é isso que nós vamos aprender a fazer agora. Primeiro, para colocar uma imagem para trabalhar aqui no Photoshop, vá ao menu Arquivo. Então, aqui no menu Arquivo, você vai dar um clique e vai vir para a opção Abrir. É a segunda opção dessa lista. Ao clicar aqui em Abrir, ele vai abrir a pasta de imagens. Você pode estar acessando qualquer outro local do computador para buscar outra imagem que seja do seu interesse. Então, nesse computador aqui, ele já trouxe algumas imagens. Eu vou estar usando esta imagem aqui. Eu dou um clique em cima da imagem que eu quero e vou para o botão Abrir. Então, cliquei na imagem e agora venho em Abrir. Pronto. A minha imagem já está aqui pronta para ser trabalhada aqui no Photoshop. Note que aqui ao lado apareceu a camada correspondente a essa imagem. Então, esta é a camada desta imagem. Tá? Aqui em cima eu tenho também onde eu posso estar fechando essa imagem que eu carreguei. Então, se eu não quisesse essa imagem, era só vir aqui e apertar no xizinho. Ó, vou fazer isso. Pronto, ó, fechei a imagem. Ela já não aparece aqui, ela saiu do Photoshop. Vou carregá-la novamente. Então, Arquivo, Abrir. Vou escolher outra. Abrir. Então, cliquei na imagem e venho em Abrir. Pronto. Carreguei outra imagem. Tá? É importante que você dê uma pausa no vídeo e tente fazer isso, para já ir se familiarizando com essas questões que serão primordiais para qualquer trabalho aqui no Photoshop. O próximo passo é carregarmos um documento, é criar um documento em branco para se trabalhar aqui no Photoshop. Então, para criar um documento em branco, nós vamos voltar lá em Arquivo e vamos escolher agora a opção Novo. Ao dar um clique aqui em Novo, ele vai abrir essa janela de configuração. Então, aqui nós não estaremos vendo em detalhes cada configuração dessa. Iremos ver as principais para começarmos a realizar alguns trabalhos. Até porque, se determos em detalhes, ficará muito difícil para você pegar tanta coisa, né, tanta coisa miudinha para se configurar. Então, aqui em Nome, nós vamos apagar esse nome e colocar um nome para o nosso documento. Para esse documento, eu vou colocar o nome Aula. Aula 1. Pronto. Vou descer aqui para a largura do meu documento. Ele está em 800 pixels. Então, essa é uma medida, unidade de medida muito utilizada aqui no Photoshop. Você pode estar usando outras unidades de medida. Eu vou permanecer em pixels e vou reduzir um pouco isso. Vou colocar 600 pixels de largura e para a altura eu vou apagar aqui 600 e vou colocar 400. Vou permanecer também em pixels. Note que você tem também a opção de estar mudando a unidade de medida da altura também. A resolução não vou mexer, vou deixar 72. Você tem opções de resolução, pixels por polegada ou por centímetro. Modos de cores. Nós estaremos vendo ao longo do curso dois modos de cores, o RGB e o CMYK. Tá? Estaremos também estudando um pouco sobre esses dois modos de cores. Eu vou deixar aqui o RGB, 8 bits. Também aqui você tem opções de mudar a quantidade de bits. E conteúdo do plano de fundo. Então, você pode ter um conteúdo de plano de fundo branco, uma cor do plano de fundo, que você depois pode estar definindo as cores, e o transparente. Vou colocar aqui branco. Pronto, tá bom, branco. Vou vir agora para OK. Então, veja que eu fiz as configurações de nome, altura, largura e altura, cores, e escolhi o tipo de plano de fundo. Em seguida, eu vou dar aqui OK. Pronto, meu documento foi criado. Aqui eu tenho o documento no tamanho que eu configurei lá na janela de configurações, né? Então, aqui ao lado eu tenho também, assim como com a imagem, você observou, podemos observar com a imagem,
Aqui também no documento em branco eu tenho a camada correspondente ao documento que eu criei. E aqui agora eu posso trabalhar com as duas janelas. Eu tenho o documento em branco com o nome aula 1 e tenho a flor. Aqui eu posso estar alternando entre os dois documentos. Tá? Basta colocar um mouse e dar um clique e ele muda para o documento desejado. Então, se eu não quiser mais este documento em branco, eu venho aqui nesse X e fecho. Dou um clique e pronto. Não tenho mais o documento em branco. Agora eu só tenho esta foto para trabalhar no Photoshop. Não querendo também esta imagem, é a mesma coisa. Só vir aqui no X e fechar. Então é muito importante que você dê uma pausa no vídeo e se familiarize com essas opções de colocar uma nova imagem e de criar um documento em branco. Isso é primordial em qualquer trabalho que formos realizar ao longo do curso aqui no Photoshop. Observe também cada uma dessas ferramentas, onde se localiza cada uma delas. Observe os menus, onde fica a barra de menus, a barra de opções, as paletas. Então procure se familiarizar com essas ferramentas do Photoshop. Te aguardo na próxima aula. Tenha um ótimo curso.